Gostaria de deixar uma breve palavra para os irmãos no livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 44. Vou lendo para não tomar tempo. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que hora o seu filho tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhes dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Pai querido, Pai amado, graças te dou por mais um dia de vida. Muito obrigado por tudo que tu és, por tudo que tu fazes. Eis-me aqui, diante de ti, ó Senhor, para ministrar a tua palavra. Verdadeiramente não sou nada diante de tudo que tu és, diante de toda a sua grandiosidade. Mas eis-me aqui, ó Espírito Santo de Deus, para ministrar a sua palavra. Toma minha vida em tuas mãos. Toma minha mente, que não venha sair palavras verdadeiramente de mim, daquilo que eu sei, mas sim do Senhor. Que o Senhor possa falar através de mim, ó Espírito Santo de Deus. Usa-me em tuas santas e poderosas mãos. Eis-me aqui. Usa-me como vaso em tuas mãos, ó Espírito Santo. Obrigado por tudo que tu és, por tudo que tu fazes. Que essa palavra possa ir de encontro a cada um que ouvi-la, ó Espírito Santo. Que possa falar verdadeiramente a vida de todos. É tudo eu te peço e já te agradeço, em nome do teu Filho amado. Amém. Essa palavra, ela vai falar, primeiro situando um pouco do contexto. Jesus, ele o texto ele fala justamente sobre o início do ministério de Jesus. Um pouco depois do início do ministério de Jesus. Porque Jesus ele realiza o primeiro milagre quando ele transforma a água em vinho. E nisso Jesus ele continua a sua caminhada. E Jesus ele é batizado por João Batista. Depois do seu batismo por João Batista, João Batista testemunha acerca de Jesus, acerca daquele que viria após ele, que ele não seria digno nem de desatar as sandálias dos pés. E logo depois disso, Jesus ele começa a sua jornada, fazendo os sinais e prodígios, os milagres, através ali das regiões da Judéia, de Samaria. Ele passa por Samaria, onde, até vai falar ali no início do capítulo 4, que ele se encontra cansado da viagem, quando ele sai, se eu não me engano, da Judéia. Exatamente. Ele estava na Judéia e os fariseus começaram a ouvir que ele estava fazendo milagres por lá. Então ele sai da Judéia e vai para a Galiléia. Nessa passagem, ele passa por Samaria e, cansado da viagem, ele encosta perto de um poço. E ali uma samaritana fala com ele. E ali ele fala sobre as águas, a água que vem dele, que vem do Senhor Jesus.
as águas vivas, as águas purificadoras. E logo adiante, ele, ali na cidade de Galileia, ele resolve voltar onde ele realizou o seu primeiro milagre de transformar a água em vinho, que é em Caná da Galileia. E esse texto ele me chama muita atenção justamente por o Senhor, pelo aquilo que o Senhor ele quer falar conosco através desse texto. Então, vamos começar a entrar verdadeiramente no texto. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Agora, pulando para o versículo 47, quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe para que fosse procurar seu filho, que estava à beira da morte. No 46, mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E nisso, o Senhor ele já começa a falar verdadeiramente o que ele quer dizer nessa palavra. E o que seria, Davi, é que você tem buscado pela sua casa, você tem buscado pelos aqueles que você ama, pelo seu filho, muitas das vezes seu filho, pessoas próximas a você. E o Senhor, ele está dizendo aqui o que fazer. Assim como esse oficial do rei. O filho dele se encontrava doente. E nisso, expandindo ou até dando outras perspectivas para isso, o filho dele estar doente é aquilo que você tem pedido diante do Senhor em relação à sua família. Porque mais para frente nós vamos continuar lendo a palavra, a casa dele foi alcançada através daquela doença do filho dele, através daquela cura do filho dele. Mas aquilo era algo que ele vinha pedindo, que ele vinha, pode ser até mesmo que ele não estaria pedindo, porque em nenhum momento do texto fala que ele era cristão, só menciona que ele era um oficial do rei. Mas sim, ele se encontrava o quê? Preocupado com o seu filho, com a ocasionalidade, com a chance do seu filho falecer. E quantas coisas você não tem se preocupado com a sua família, com a sua vida? Quantas coisas podem acontecer na sua vida, quantas coisas que podem dar errado, quantas coisas que podem dar errado com algum ente seu que está com algum problema que você tem colocado diante do Senhor. Da mesma forma se encontrava também aquele oficial. O seu filho era a razão dele, até mesmo como vai falar aqui, dele suplicar. Agora pensemos, ele era um oficial do rei, ou seja, alguém da nobreza, alguém do escalão, alguém próximo ao rei, que tinha influência na sociedade. E nisso ele procura Jesus, alguém simples, mas conhecido pelos sinais e prodígios ao redor da Galileia, ao redor de Israel. Ele procura Jesus, e não somente procura, a partir do momento que ele entra na Galileia, ele suplica, ou seja, ele implora, ele se coloca diante de Jesus como alguém inferior, alguém que necessita da ajuda de Jesus. E o que me chama mais atenção aqui é procurou. Esses problemas que você e eu, nós temos tido na nossa vida, não só nossos, mas também como da nossa família, nós temos procurado o lugar onde podemos resolver esses problemas, ou aquele que pode resolver nossos problemas, que é Jesus.
Aqui no caso, ele procurou Jesus porque Jesus, naquele tempo, ele estava vivo fisicamente. Hoje, Jesus ele continua vivo, porque ele ressuscitou pelas nossas vidas. Mas ele continua vivo em nossos corações, habitando em nós através do Espírito Santo. Ali ele procurou Jesus, que estava físico, estava carne e osso, que ele poderia tocar. Mas hoje, qual seria a nossa forma de procurar Jesus da mesma forma que ele? Na casa do Senhor. Você tem procurado a casa do Senhor, o lugar onde Deus habita, para que você possa resolver, para que você possa colocar diante dele os seus problemas? Porque aqui ele suplicou, ou seja, ele contou e pediu a Jesus para que ele pudesse ajudá-lo. Ou seja, ele apresentou os problemas dele diante de Jesus e pediu se ele poderia curar o seu filho. Que é o que nós devemos fazer. Procurar a casa do Senhor para que nós possamos colocar as nossas petições, as nossas lamentações diante do Senhor. Porque quem, senão somente Ele, é capaz de resolver os nossos problemas, de trazer o conforto aos nossos corações. Nisso continua falando. E ainda tinha isso também, que é bom de se salientar, o filho dele estava à beira da morte. Então, é aquelas situações de uma resposta imediata, de um agir de Deus imediato, em que o desespero muitas das vezes toma conta de nós, porque o filho dele estava à beira da morte, ou seja, algo que veio dele, algo que ele amava tanto, que era o seu filho, estava à beira da morte e ele não tinha como fazer nada. Creio eu que ele procurou todos os médicos daquela época para tentar resolver o problema dele, mas nenhum deles resolveu, porque o único que podia era o Senhor, o Rei dos Reis. Quantos problemas nossos, e muitas das vezes nossa família, não tem solução para o homem. Claro que o Senhor, ele dá inteligência, ele dá sabedoria, e ele permite que o homem, ele descubra certas coisas, ele aprenda certas coisas, ele desenvolva certas coisas, mas nem tudo está ao alcance do homem. Nós precisamos pedir ao Senhor discernimento, da mesma forma que esse oficial teve, para saber aquilo que só o Senhor pode resolver. E ali, ele sabendo que o filho dele estava à beira da morte, sabendo que ele não poderia contar com os médicos daquela época, com a medicina vigente naquela época, ele só poderia contar com Jesus. E nisso ele se coloca diante de Jesus, ele suplica, depois de conseguir encontrar Jesus. E Jesus fala, e ele fala, em 49, Senhor, vem antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. Olha só que lindo, olha só como é tremendo isso de ele estar numa situação de tanto desespero, de uma situação que ele precisa de uma resposta imediata, que ele precisa de um agir de Deus imediato, algo que estava sufocando ele, que era o quê? O seu filho. Provavelmente o seu filho estava agonizando de dor e ele vendo toda aquela situação. Quantas das vezes nós não nos encontramos na mesma situação? Claro que pode não ser com o filho, mas uma situação na sua vida, algo que tem te trazido tanto sofrimento, tem te trazido tanto pesar como trouxe a esse oficial do rei. Não só na sua vida, como na vida da sua família, algo que tem te deixado desnorteado, que acredito que aquele oficial ele se encontrava desnorteado. E nisso nós vemos aqui um agir tremendo do Senhor, quando ele diz, o seu filho continuará vivo. Peça ao Senhor. O Senhor ele quer dizer nessa palavra que
você precisa apresentar as suas petições diante dele, porque ele vai responder. Nós também precisamos lembrar que o tempo do Senhor não é igual ao nosso. Nosso papel como servos é apresentar nossas petições, fazer como esse oficial, procurar o Senhor primeiramente e apresentar nossas petições diante dele, suplicar e esperar pela sua resposta, esperar pelo seu agir. Muitas das vezes nós precisamos de uma resposta imediata, mas da mesma forma precisamos esperar o agir e o falar de Deus, que é o mais difícil, o esperar. E ele vai continuando. E principalmente, o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Você tem confiado naquilo que o Senhor ele tem falado contigo? Ou o Senhor tem usado servos para falar contigo? Nós precisamos ter fé naquilo que o Senhor ele fala com cada um de nós. Porque o que adianta apresentar tudo diante do Senhor se você não acredita naquilo que ele tem falado contigo, naquilo que ele tem usado servos dele para falar contigo? Nós precisamos confiar, precisamos fazer todos aqueles passos, apresentar diante dele, suplicar e confiar. Confiar que o quê? Confiar que ele vai agir, ele vai fazer. Precisamos confiar naquilo que o Senhor ele nos disse, naquilo que o Senhor disse a você. Se você não confiar naquilo que o Senhor disse, você não vai acreditar verdadeiramente. Precisamos acreditar. Precisamos ter em mente que Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Ele é o Deus que criou a vida, criou o universo, criou tudo que existe. Então, o que seria um de nossos problemas tão pequenos para Ele, que criou tudo, que simplesmente simplesmente existe em presente, no passado e no futuro? Nós precisamos ter essa concepção, precisamos ter essa perspectiva de que Ele pode resolver, confiar que Ele vai fazer da forma com que aprouver a Ele, a forma com que Ele quiser fazer. Aí vai falando no 51, estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela foi exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Você tem colocado sua família diante do Senhor, o propósito de conseguir a sua casa, de a palavra do Senhor alcançar os seus familiares. O Senhor ele traz essa palavra aqui também para você que tem colocado a sua família diante dele. Olha como é lindo, olha como aquele milagre ele contagia, ele faz com que todos da casa daquele oficial crescem. Mas por que eles creram? Porque Jesus deu uma palavra, apenas uma palavra. Em vista daquilo que os médicos disseram, de tudo que os médicos tentaram fazer, Jesus apenas disse, seu filho continuará vivo. Ele continuou vivo. Como não crer em um Deus que faz dessa forma? E aqui Jesus até fala, se vocês não verem sinais e maravilhas, nunca crerão. Os sinais e prodígios são importantíssimos para a nossa caminhada. É claro que a palavra do Senhor fala que nós somos bem-aventurados porque nós não vimos e cremos.
mas nós vermos os sinais e prodígios do Senhor vivifica a nossa fé, nos dá energia, nos faz acreditar ainda mais nesse Deus, nesse Senhor que habita em nossas vidas. E nisso aqui, ele entende que o seu filho foi curado no momento em que Jesus falou que ele continuaria vivo. Então, o que o Senhor ele quer dizer verdadeiramente? Quando ele te der, quando o Senhor te responder, quando o Senhor fizer o seu agir na sua vida ou na vida da sua família, daquilo que você tem pedido tanto diante dele, vai ser algo tão lindo, vai ser algo tão esperado, que vai contagiar a sua família, da mesma forma que contagiou a família desse oficial. Todos eles estavam sofrendo, vendo o filho, no caso o filho do oficial, à beira da morte. Mas Jesus veio com o seu agir, com as suas palavras, e o curou. O Senhor, ele quer curar a sua família, ele quer curar aquilo que você tem apresentado diante dele, ele quer fazer um milagre. Creia, confie, suplique, procure. Ele quer fazer um milagre em sua vida. Ele sabe o quanto você tem pedido, o quanto você tem se prostrado, o quanto você tem se doado diante dele. Continue, persevere. Porque aquele oficial, ele buscava há muito tempo a cura do seu filho. O texto vai falando que fosse procurar seu filho que estava à beira da morte. O oficial do rei disse: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Ele era um oficial do rei. Ele tinha contato direto com o rei. O que leva a crer que ele procurou todas as formas que ele pôde para curar, para conseguir curar o seu filho, para ver o seu filho bem. E ele não conseguiu. Ele vinha procurando formas, mas quando ele se pôs diante do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, Jesus, que com aquelas palavras o curou, ele reconheceu que aquele era o único Deus que tinha que ser adorado e glorificado. Não apenas ele, mas toda a sua casa. Eu sei que você tem pedido, eu sei que você tem se prostrado, você tem se doado, mas creia que quando vier o agir, quando o Senhor der a resposta àquilo que você tem procurado, fizer o milagre que você tem pedido, o Senhor ele vai alcançar, o Senhor ele vai fazer, porque ele ouve as suas súplicas, ele ouve as suas orações, ele sabe o que você tem falado com ele. Persevere, continue, não desista. Da mesma forma com que esse oficial fez. Eu espero que essa palavra ela possa falar tremendamente ao seu coração, como falou ao meu. Pai querido, Pai amado, obrigado por tudo que Tu és, por tudo que Tu fazes. Pai, que essa palavra possa ter ido de encontro ao coração de todos que a ouviram, Pai. Obrigado por tudo que Tu és, por tudo que Tu fazes e pela Sua graça, pela Sua misericórdia que nos alcançou. Muito obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz. É tudo eu te peço, já te agradeço. Em nome do Teu Filho amado. Amém.